que eu mais escuto aqui, igual esse paciente que reabilitou, esse caso que eu estou mostrando para vocês, o que eu mais escuto aqui no consultório, poxa, doutora, ninguém nunca me falou isso. Essa frase eu acho que eu escuto todo dia. Poxa, ninguém nunca me falou isso. E aí eu fico me perguntando, não é possível que o dentista não sabe o que é uma bolsa periodontal? Não é possível que o cara se formou e não sabe sondar? Não é possível que ele não está vendo que essas restaurações elas estão com uma anatomia deficiente? Não é possível que ele não está vendo que isso é um potencial de reabilitação? E aí, qualquer aluno de graduação vai olhar essas restaurações e vai pensar, não está legal. Eu posso até não saber fazer, mas não está legal. E aí eu comecei a perceber, muitos anos lidando com dentistas, eu comecei a perceber que muitos de nós, muitos dos dentistas, têm medo de propor uma reabilitação para o paciente, porque acham que o paciente não vai fazer e vai perder o paciente. Então, cabe ao paciente decidir se ele quer fazer ou não, desde que você mostre o problema. Se você não mostrar o problema, ele nunca vai saber qual é o problema dele. É igual você ir no médico a vida inteira e ele nunca te pediu um exame de sangue e não sabe que a sua glicose está alta. E você está indo lá no cardiologista a vida toda. Quem errou? O paciente ou o cardiologista? Na verdade, nós precisamos entender que somos responsáveis pela saúde bucal junto com o paciente, nós somos responsáveis por informar ele os problemas que ele tem. Então, saber o que é um estalo articular, saber diagnosticar o bruxismo, saber explicar para o paciente que está dentro do seu consultório com essa situação de boca, que ele precisa modificar e que ele tem uma inflamação e que esse premolar tem um potencial enorme de risco de fratura, porque essa cúspide está muito pequena e trocaram um amálgama por uma resina e sei lá como isso foi feito. Então, essa deflexão das cúspides associadas a um contato errado, a um apertamento, a um bruxismo, isso pode sim causar uma fratura do dente e você vai olhar isso e não vai informar o paciente. Então, nós precisamos entender que o paciente está esperando informação do nosso lado. Aqui é a mesma coisa. Já quando eu entro montando um articulador, tentando fazer com que esse plano oclusal fique ajustado, por quê? Porque as curvas estão completamente erradas, o SPI está completamente errado. Se você observar, quando coloca lá no articulador, nós precisamos fazer uma intrusão considerável desses premolares e desses molares. Eu estou falando de quase 3,5 mm de aumento de coroa clínica. O que eu tenho que falar para esse paciente? Tem duas opções aqui no seu caso. Ou eu faço uma intrusão desse molar, desses dois molares, o que me preocupa, porque olha onde está o seio, intrusão arriscada, o ortodontista não recomendou, ou eu posso fazer um aumento de coroa, mas eu vou ter um outro problema aqui. Qual é o outro problema, pessoal? O outro problema aqui é que eu vou provavelmente expor a JCE e a partir disso o paciente pode ter uma sensibilidade, ter que tratar o canal e também fazer a cimentação em raiz. Então, temos dois caminhos, são dois caminhos arriscados, mas quem decide? Eu junto com o paciente, mostrando os prós e os contras para ele. O que ele decidiu no final? Não quero ortodontia de jeito nenhum. Então, partimos aí para 2 enceramentos da cirurgia gengival. Você está vendo como esse plano de pensamento, ele é todo baseado na primeira consulta. Eu vou explicar para ele se ele quer fazer a intrusão ou não, se ele vai fazer a cirurgia ou não, e a partir daí ele vai optar. Eu vou optar com o técnico por 2 enceramentos ou apenas um. Por que 2? Porque o enceramento gengival tem que ter um volume maior para que eu possa apoiar o bisturi, fazendo aí o aumento de coroa guiado pelo mocap. André, isso é muito complexo. Não, isso na verdade pode ser desconhecido para você. E aí, tudo que é desconhecido a gente tem medo.
tem receio. Se tirar um paciente dessa situação e levar para essa situação, pode ser novo para você e aí dá um certo receio. Mas com passo a passo, com técnica, é por isso que eu estou insistindo para você se matricular lá na jornada, entrar, fazer sua inscrição na jornada. Com técnica, a gente consegue, com passo a passo, a gente consegue levar você para esse lado da odontologia.